Às vezes, a sensação é de que a cabeça não desliga nunca. Mesmo quando o corpo para, mesmo quando o ambiente silencia, algo continua agitado lá dentro. Uma sequência de pensamentos que não cessam, lembranças que surgem do nada, preocupações que se instalam sem serem convidadas. É como se a mente tivesse perdido o botão de pausa e tudo vira sobrecarga. Ninguém percebe, porque por fora tudo segue como sempre, mas por dentro uma confusão constante. O que era para ser descanso vira mais um campo de guerra invisível. As horas passam, os dias correm, e esse acúmulo mental vai criando uma névoa que deixa tudo mais pesado, até o que antes parecia leve. E quando se tenta orar, ler a palavra, respirar em paz, a mente não coopera. É um silêncio barulhento onde Deus parece distante não por ausência, mas por falta de espaço. A maioria vai empurrando isso para depois, dizendo que é fase, é cansaço, vai passar. Mas o tempo não limpa o que a gente se recusa a entregar. Vai acumulando. Um pensamento mal resolvido hoje vira crise de fé amanhã. Uma mágoa não tratada agora vira bloqueio espiritual mais tarde. E a mente, quando fica cheia demais, começa a distorcer tudo. O que sente, o que acredita, o que espera de Deus e até o que espera de si. É nesse ponto que a confusão deixa de ser um episódio e passa a ser uma rotina camuflada. Viver pensando em mil coisas, mas não conseguir se concentrar em nada. Querer paz, mas não conseguir encontrar. Sentir que a fé ainda existe, mas ela vive soterrada por coisas que nem se sabe mais de onde vieram. Uma mistura de ruído e cansaço que torna tudo confuso demais. E é nesse estado que muita gente está agora, talvez sem nem conseguir pedir ajuda direito. Talvez o que esteja faltando não seja motivação, não seja coragem, não seja tempo. Talvez o que esteja faltando seja espaço. Um espaço limpo dentro da mente para Deus agir com liberdade. Porque Deus até fala, mas nem sempre conseguimos ouvir. A mente precisa de ordem, de repouso, de clareza. E isso não se conquista apenas com silêncio externo, mas com uma decisão interna de esvaziar o que pesa, o que ocupa sem necessidade, o que contamina a fé aos poucos. Há uma diferença entre estar em paz e estar apenas cansado demais para pensar. A primeira renova, a segunda apenas adormece. A paz de verdade começa quando entregamos a bagunça e paramos de tentar esconder de Deus o que Ele já vê. Quando deixamos de forçar força e começamos a pedir ajuda de verdade. É aí que entra uma palavra que não acusa, mas que revela. Uma palavra que não vem para julgar o caos interno, mas para lembrar que ele não precisa ser permanente. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, versículo 3. O que sustenta não é a ausência de problemas, é a firmeza da mente colocada na direção certa. Essa firmeza não nasce sozinha. Ela é construída quando há espaço para Deus habitar com liberdade dentro de nós. Quando cada pensamento que se levanta contra a paz é confrontado com a verdade do céu. Quando a mente começa a se tornar um lugar seguro novamente, não porque está vazia, mas porque está limpa. E quem já sentiu a confusão se calar só pelo fato de ter parado e deixado Deus olhar por dentro, sabe que essa limpeza começa num lugar que ninguém mais vê. E talvez seja exatamente isso que está sendo oferecido aqui. Uma pausa real. Um convite velado para respirar diferente. Uma chance de não apenas aliviar a mente, mas permitir que ela volte a ser morada de fé. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Acostumar-se com o peso é uma das armadilhas mais perigosas que existem. No início, o incômodo é evidente. A mente inquieta, os pensamentos embaralhados, aquela sensação de estar sempre atrasado por dentro,
mesmo que tudo ao redor esteja em ordem. Só que com o tempo, esse estado confuso passa a parecer normal. O que era sinal de alerta vira cenário comum. E é assim que o caos se instala sem fazer barulho. Pouca gente percebe quando começa. Pode ser um assunto mal resolvido, uma culpa ignorada, ou só o acúmulo de pequenas decepções que nunca foram organizadas internamente. Esses fragmentos ficam lá, empilhados. Um pensamento em cima do outro, uma preocupação por trás de outra, e a mente vai se tornando um lugar cada vez menos habitável. Mas como não grita, como não dói com força, acaba sendo ignorado. E o mais sutil disso tudo é que a vida vai funcionando. Acorda-se, trabalha-se, fala-se com as pessoas, cumpre-se os compromissos. Só que por dentro, um cansaço, uma lentidão estranha para pensar com clareza, uma irritação disfarçada de pressa, uma apatia que tenta se esconder atrás de produtividade. A mente saturada vira um labirinto, e quanto mais se anda, menos se entende o que está buscando. As palavras saem, mas já não representam o que o coração sente. As decisões são tomadas, mas não se sustentam. A oração até acontece, mas com dificuldade de conexão. Como se a pessoa estivesse sempre ocupada demais, dentro dela mesma, para conseguir parar de verdade diante de Deus. Porque orar requer espaço, requer uma mente livre o suficiente para escutar, para se render, para confiar. Num ambiente interno carregado, a fé sofre. Não desaparece, mas se esconde. Ouvem-se promessas, mas algo dentro responde com dúvida. Lê-se a palavra, mas a compreensão parece nublada. A confusão interna começa a distorcer até as certezas mais sólidas. E aí, o que era só sobrecarga vira bloqueio. A mente fecha portas que antes eram livres para Deus agir, e ninguém percebe o quanto isso está afetando o espiritual. Vai se afastando da comunhão, mas não por má intenção. É que quando a mente está lotada, qualquer tentativa de conexão parece cansativa demais. Até a fé parece exigir mais do que se consegue entregar. Só que Deus não cobra clareza. Deus traz. O que Ele espera é espaço. Existe um ponto onde essa desordem deixa de ser falha e passa a ser resistência. Porque mesmo sabendo que precisa mudar, a pessoa se recusa a parar e encarar o que realmente está dentro dela. E nesse ponto, a mente vira uma prisão onde os próprios pensamentos são os carcereiros. Não há descanso verdadeiro onde há desorganização constante. A palavra mostra que o reflexo da mente afeta tudo. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12, versículo 34. O que se repete dentro, transborda fora. A confusão que se tolera em silêncio acaba se revelando nas atitudes, nas palavras, nos relacionamentos e até na forma como se enxerga Deus. E o mais triste é que tudo isso pode continuar por anos sem ser questionado. Porque o caos, quando se instala com calma, não assusta. Ele se disfarça de rotina. Só que viver nesse estado não é viver de verdade. É sobreviver mentalmente num lugar que deveria ser templo. A mente foi criada para refletir o céu, não para reproduzir o peso do mundo. Pensamentos não são neutros. Mesmo os que passam rápido deixam marcas. Aquilo que se abriga com frequência na mente vai, aos poucos, moldando a forma como se enxerga o mundo, como se reage às pessoas, como se interpreta as situações. Cada pensamento plantado, seja por escolha ou distração, começa a construir rotas invisíveis que direcionam atitudes sem que se perceba. Não é raro acordar já com a cabeça pesada. Antes mesmo do corpo sair da cama, a mente já percorreu preocupações, comparações, medos, cobranças. E isso tudo sem nenhum comando direto. Só que a repetição cria raízes. A mente, por natureza, começa a seguir trilhas já percorridas.
Se o pensamento recorrente é de insegurança, a vida passa a ser vivida com medo. Se o foco está em mágoas antigas, o presente se torna sempre uma ameaça disfarçada. A parte mais séria disso é que o pensamento não tratado vira crença, e crença mal formada limita. Quando alguém acredita que não é capaz, que não merece, que nunca vai mudar, já não é só uma ideia que passa, vira um filtro que contamina todas as experiências. A mente passa a operar com restrições que Deus nunca colocou. Pensamentos ocupam espaço. Cada um deles exige atenção, energia, resposta. E uma mente cheia de ruídos perde a sensibilidade de perceber o que realmente importa. Coisas pequenas ganham proporções gigantescas. Situações simples viram conflitos internos. E o que poderia ser leve se torna motivo de angústia, porque a mente cansada já não diferencia o que é relevante do que é apenas distração. Viver com uma mente carregada é como tentar enxergar o céu por uma janela embaçada. As promessas continuam lá, a presença de Deus permanece, mas a visão está comprometida. E não é por falta de luz, é por excesso de interferência. Quando os pensamentos dominam, o espírito fica abafado. O discernimento some. As decisões deixam de ser espirituais e passam a ser emocionais, reativas, impacientes. Palavras ditas no impulso, reações que não condizem com o coração, atitudes que depois geram arrependimento. Tudo isso nasce primeiro na mente. Por isso, a palavra é tão clara quando diz: examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. Nem todo pensamento merece lugar, nem toda ideia merece permanência, e só examina quem está presente, quem não vive em distração constante. Focar o pensamento em coisas saudáveis, em verdades eternas, em princípios firmes, não é romantismo, é sobrevivência espiritual. É uma forma de preservar a fé num mundo que o tempo todo tenta minar o ânimo e distorcer a visão. Uma mente bem cuidada se torna campo fértil para a direção de Deus. Já uma mente negligenciada vira terreno fácil para a confusão. A forma como se pensa define o que se sente, e o que se sente determina o que se faz. Nada acontece isolado. Pensamentos mal alocados levam a caminhos tortuosos. A direção da vida, por mais sutil que pareça, sempre será influenciada pelo que ocupa espaço dentro da mente. E é por isso que limpar esse espaço não é só uma escolha emocional, é uma urgência espiritual. Ficar em silêncio assusta, e não é pelo barulho ao redor, mas pelo que começa a se ouvir por dentro. Quando o som externo se cala, os pensamentos não editados começam a aparecer. Tudo aquilo que foi empurrado, abafado, ignorado, ressurge. E muita gente evita esse silêncio, não porque ama o barulho, mas porque não sabe lidar com o que pode emergir quando tudo fica quieto. Só que é nesse espaço, onde nada parece acontecer, que Deus trabalha com mais profundidade. A mente inquieta precisa de pausas reais, não aquelas onde o corpo repousa, mas onde a alma silencia e para de resistir. O silêncio verdadeiro é desconfortável porque ele revela, tira o disfarce do cotidiano, desnuda as intenções, mostra o que ainda não foi curado. Isolar-se de vozes externas é uma forma de perceber o quanto as internas estão desorganizadas. Muitas vezes se fala o que não se pensa ou se repete o que se ouviu, sem questionar se aquilo faz sentido diante da verdade. No silêncio, não há distração suficiente para fugir do que se sente. E esse confronto pode ser duro, mas também é libertador. A mente precisa desse encontro com o real para começar a cicatrizar. O hábito de fugir da pausa gera uma dependência de ocupação. A mente se acostuma a estar sempre ligada, sempre sendo alimentada por informações, estímulos, ruídos.
quando não está consumindo algo, começa a se sentir ansiosa, inquieta. Só que o excesso não é cura para a confusão. É só mais camadas por cima do que já estava desorganizado. Deus nunca competiu com o barulho. Ele não impõe sua voz. Ele sussurra, e quem vive em barulho constante acaba confundindo esse sussurro com ausência. Mas o silêncio não indica abandono, indica tratamento. É quando tudo se acalma que o que realmente importa vem à tona. E nesse momento, a mente encontra clareza. As emoções se reorganizam e o espírito ganha sensibilidade de novo. Existe um tipo de paz que não nasce de soluções externas, mas do simples fato de perceber que Deus está ali, mesmo quando nada está acontecendo. O silêncio permite que esse reconhecimento floresça, permite que a fé pare de depender de sensações e comece a se firmar numa presença que é constante, ainda que invisível. A palavra já disse com exatidão: na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Isaías 30, versículo 15. Mas o coração agitado recusa esse lugar. Quer movimento, quer respostas rápidas, quer controle. O silêncio, por outro lado, exige rendição. Não é passividade, é confiança em ação. Uma mente rendida no silêncio se torna solo fértil para a direção divina. Porque onde há barulho demais, não há espaço para escutar. Permitir-se calar por dentro é um ato de coragem. E mais ainda, é um sinal de maturidade espiritual. Quem entende que Deus age no silêncio começa a valorizá-lo não como ausência, mas como um processo ativo de restauração. A mente começa a se reorganizar. As ideias se alinham. O espírito se fortalece sem fazer alarde. Guardar o que fere nunca funcionou como solução. Só vai ficando mais fundo, mais pesado, mais difícil de nomear. No começo, até parece que dá para administrar. Mas depois de um tempo, tudo começa a vazar em forma de reações, de distâncias criadas, de uma frieza que não existia. E quanto mais se guarda, menos espaço sobra para aquilo que cura. A mente, quando cheia de ressentimentos escondidos, não consegue descansar. Pode até se acostumar com a presença da dor, mas nunca com a ausência de paz. E aos poucos, essa dor vai se camuflando em decisões que fogem do que é saudável, em atitudes que sabotam o próprio bem-estar, em afastamentos silenciosos de tudo que exige entrega. O peso se espalha. Algumas pessoas não percebem, mas existe uma resistência velada em permitir que Deus haja. Não por falta de fé, mas porque antes de permitir que Ele entre, seria preciso abrir mão de certas dores que já viraram parte da identidade. Mágoas antigas, traumas não ditos, pensamentos de derrota guardados como verdades. Tudo isso ocupa espaço que não deveria mais existir. E enquanto esse conteúdo não for expulso, a mente segue congestionada, mesmo nos momentos de oração. Limpar esse lugar interno exige coragem, nem sempre para enfrentar alguém, mas para admitir para si mesmo que certas coisas precisam sair. Pensamentos de comparação, culpa que já foi perdoada mas continua sendo lembrada, vergonha que insiste em ser companheira mesmo depois do arrependimento. Deus não divide espaço com aquilo que contamina. Ele entra quando a mente decide abrir mão do que segura dor por apego. O orgulho também se aloja nesse espaço. Disfarçado de proteção, ele impede confissão, impede pedidos de ajuda, impede até mesmo uma entrega sincera. O problema não é não saber orar. É tentar orar com uma mente que ainda quer manter o controle. A libertação começa quando a pessoa admite que não consegue mais organizar tudo sozinha. Imagine uma casa com móveis quebrados, caixas espalhadas, poeira nos cantos. Mesmo com esforço, não há como relaxar num lugar assim. A mente desorganizada funciona do mesmo jeito. Mesmo quando a intenção é boa, o ambiente interno bloqueia a experiência. Pensar se torna cansativo, sentir se torna confuso, crer se torna pesado.
O espaço precisa ser restaurado para receber o novo. A palavra traz clareza sobre isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1, versículo 9. Não se trata de listar erros, mas de abrir o que está trancado. O ato de confessar limpa, não apenas diante de Deus, mas diante de si mesmo. Porque a mente só descansa quando para de fingir que está tudo bem. Deixar sair o que está guardado não é fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. É reconhecer que certas cargas já cumpriram o tempo e agora só atrapalham. E quando esse esvaziamento acontece, quando o orgulho cede lugar para rendição, quando a dor é reconhecida sem resistência, o espaço se abre. E o que entra é leveza, é direção, é a presença viva de Deus ocupando o que antes era só ruído. Não precisa carregar mais o que está te esgotando por dentro. Deus não quer que você apenas suporte, Ele quer limpar, curar, restaurar. Esse peso mental que parece não ter nome, Ele conhece e já está à porta, esperando só que você permita a entrada. Não precisa entender tudo, só precisa querer respirar diferente, só precisa querer recomeçar com a mente em paz. Se puder, feche os olhos um instante, respira com calma. Vamos falar com Deus juntos agora. Esse é o seu momento, ninguém mais. Só você e aquele que sabe exatamente o que precisa sair. Senhor, eu me coloco diante de Ti, sem máscaras, sem tentativas de parecer forte, sem tentar esconder o que já transborda por dentro. Só o Senhor conhece o que vai na minha mente. Só o Senhor sabe dos pensamentos que me cansam, das memórias que insistem em voltar, das dúvidas que eu tento calar, mas que ainda me cercam quando tudo fica em silêncio. Tu vês o que ninguém vê, o que nem eu mesmo sei explicar com clareza. Essa bagunça interna que me impede de descansar, essa confusão que se disfarça no meu dia a dia, essa sobrecarga que venho ignorando há tempo demais. Pai, eu já não consigo organizar tudo sozinho e talvez nem saiba por onde começar, mas hoje eu abro esse espaço dentro de mim e peço, entra, limpa, me ajuda a deixar sair tudo que já não cabe mais aqui. Leva embora os pensamentos que me afundam, as comparações que me enfraquecem, os medos que me travam. Retira da minha mente toda mentira que eu acreditei sobre quem eu sou, sobre o meu valor, sobre o que o Senhor pensa de mim. Que toda culpa sem arrependimento verdadeiro caia por terra e que todo arrependimento verdadeiro receba o bálsamo do Teu perdão. Deus, me ajuda a deixar ir, me ajuda a soltar o controle que eu tentei segurar por tanto tempo. Me ensina a confessar, a expor, a entregar sem reservas. Eu não quero mais conviver com pensamentos que me afastam da Tua voz. Quero que a minha mente seja um lugar onde a Tua presença habita, um lugar limpo, leve, acessível ao Teu Espírito. Sei que não é fácil silenciar tudo o que está aqui dentro, mas se o Senhor estiver comigo nesse processo, eu sei que consigo. Me ensina a ouvir o Teu sussurro no meio do barulho. Me ensina a encontrar paz no meio do silêncio. Me ensina a confiar quando minha cabeça me sabota e tenta me convencer do contrário, porque só Tua voz é verdade, só Tua voz me dá direção. Hoje eu quero Te entregar esse espaço que tantas vezes eu o ocupei com ansiedade, com dúvidas, com excesso de pensamento. Eu não quero mais viver no automático, não quero mais sobreviver por dentro enquanto pareço bem por fora. Eu quero Te dar liberdade. Me ajuda a limpar, a reorganizar, a reconstruir cada parte da minha mente que foi ferida, esquecida ou contaminada. Senhor, renova a minha mente. Troca o peso por leveza. Troca a confusão por direção. Troca o medo por fé. E que cada pensamento que surgir daqui para frente passe primeiro pelo Teu crivo.
Que eu aprenda a pensar contigo, a sentir contigo, a descansar em ti. Eu sei que o Senhor não me rejeita no meu caos. Sei que me acolhe mesmo com a mente cheia, mesmo com tudo fora do lugar. E por isso eu confio. Eu te entrego com sinceridade e entrega real tudo o que sou, inclusive o que penso. Fica comigo, Deus, e faz morada aqui dentro. Amém. A mente que entrega, encontra alívio. Não porque tudo se resolveu de repente, mas porque, ao deixar Deus entrar, o caos deixa de comandar. A paz não vem da ausência de pensamento, mas da presença certa, ocupando o lugar certo. Se você sentiu esse descanso chegando aí dentro, mesmo que ainda não saiba explicar, guarda isso, preserva esse silêncio sagrado que começou a se formar. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, considere se inscrever aqui no canal e deixar o like. Isso nos mostra que você está caminhando com a gente nessa busca por cura e verdade. E ainda ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam parar e respirar. Aproveita e deixa nos comentários uma frase que defina o que você viveu com essa oração. Algo simples, mas cheio de fé. Algo como: minha mente é lugar de paz, ou o que o seu coração quiser declarar. E se você sente que precisa organizar mais a sua vida interior, fortalecer sua fé de forma constante, com direção e propósito, dá uma olhada no comentário fixado. Lá tem algo preparado com muito carinho para te acompanhar nessa caminhada com Deus. Que tua mente seja solo fértil para pensamentos de paz e que a voz de Deus nunca mais encontre obstáculos dentro de você. A gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus.